Você provavelmente entendeu errado o que é OpenGate até agora. Fala galera, meu nome é Thiago Tagal, eu sou fotógrafo e filmmaker e hoje eu vou explicar para vocês o que é OpenGate. Eu já vi uma galera aí falando, principalmente agora por causa do lançamento da C50, isso aí já tem um tempinho, e eu percebi que muita gente não sabe nem o que é o OpenGate. Já vi uma galera ali que é falando que é filmar na proporção 3:2 ou 4:3, e enfim, no final não é nada disso. OpenGate nada mais é do que você filmar usando o sensor inteiro. É só uma capacidade que a sua câmera tem de filmar usando o sensor inteiro. Eu tive por um bom tempo a C70 e ela tecnicamente filmava em OpenGate. O que acontece? Ela tinha um sensor, acho que de 16:9 ou 17:9, e ela filmava usando o sensor inteiro. Então, tecnicamente, ela tinha OpenGate. Como eu disse, OpenGate nada mais é do que a capacidade da câmera filmar usando o sensor inteiro. No caso de uma câmera fotográfica, né, para quem fotografa, é mais comum a proporção de 3:2. E no caso de quem usa câmera micro 4/3, a proporção de 4:3. Nessas câmeras, normalmente, quando você começa a filmar, o sensor ele é cropado, ele começa a filmar em 16:9. Esse é o formato mais normal que as câmeras costumam gravar. Isso também acontece com os celulares, como é o caso do meu S25, por exemplo. Ele tem um sensor de proporção 4:3, mas na hora que eu começo a gravar, ele já corta de novo para o 16:9. Isso daí é o que normalmente acontece em praticamente todas as câmeras do mercado. Agora, o que acontece é que nos últimos lançamentos da Lumix e da Fuji, tem ali umas câmeras que oferecem o OpenGate, ou seja, as câmeras têm um sensor na proporção de 3:2 e ela oferece a opção de você gravar usando esse sensor inteiro de 3:2. E isso possibilita alguns outros cortes. Por isso, essa ferramenta é tão interessante assim. Ainda mais nas câmeras que tem um sensor um pouquinho menos wide, como é o caso dessas câmeras híbridas que eu acabei de mencionar. Óbvio, tem algumas câmeras de cinema sim, que tem sensores na proporção de 3:2, de 4:3, mas é mais comum nessas câmeras que filmam, que exclusivamente só filmam, é mais comum que essas câmeras tenham sensores de 16:9 ou 17:9, ou seja, eles são um pouquinho mais esticados, um pouquinho mais wide. Então, você ter um sensor que é um pouquinho ali mais quadrado, isso te possibilita reenquadrar alguns frames na vertical, o que é cada vez mais comum com a demanda que a gente tem para mídia social, como é o caso de TikTok, Instagram e até mesmo aqui no YouTube. Então quer dizer que eu preciso de uma câmera dessas para poder realmente filmar na vertical e na horizontal? E na verdade não. Isso obviamente facilita, não é uma ferramenta que dá para falar que, ah, nossa, é inútil. Não, não é, muito pelo contrário. A possibilidade de você reenquadrar usando um sensor com uma proporção um pouco maior, usando o quadro inteiro realmente do sensor, essa possibilidade de reenquadrar o frame é muito maior, ou seja, você consegue trabalhar com um pouco mais de facilidade. Isso não quer dizer que você não consiga cortar um vídeo vertical a partir de um vídeo horizontal, como esse aqui, por exemplo, que ele está em ultra-wide, ele está em 17:9. Eu ainda consigo cortar ele na vertical sem perder muita resolução. Lógico que de câmera para câmera tem uma diferença. E, logicamente, usando esse corte aqui a partir de um sensor de 17:9, eu perco um pouco de resolução na vertical. Mas isso não quer dizer que a imagem fique realmente inutilizada, né? Que eu não consigo usar essa imagem. Ah, mas vai perder qualidade. Gente, honestamente, não é uma perda de qualidade tão absurda assim. E lógico, você também pode virar a câmera e filmar tudo na vertical se for o caso de você realmente precisar desse corte. Lógico que, dependendo da produção, você teria que filmar a mesma coisa duas vezes, uma vez na horizontal e outra na vertical. Eu acho que é uma ferramenta que vai ficar cada vez mais comum nas próximas câmeras que forem lançadas, seja aí na Sony, na Canon. Eu acho que vai ficar cada vez mais comum, não vai ser uma exclusividade só da Lumix e da Fuji. A Canon já lançou a C50 com essa função e eu acredito que virão mais câmeras também que possibilitem esse tipo de gravação. E bom, gente, para finalizar, eu acho que é isso. Você pode gostar, pode não gostar, mas o OpenGate tá aí, é uma função a mais na câmera e eu acho que usar realmente um pouco mais o sensor é sempre bom. É sempre uma vantagem que você tem de poder usar realmente um pouco mais o sensor para ter uma margem de corte, seja vertical, seja horizontal, enfim. Eu acho que usar mais do sensor é sempre uma vantagem. Ponto. Se você vai conseguir ou se você vai querer usar essa função, fica a seu critério. E olha que eu nem comentei sobre o uso de lentes anamórficas, que lógico, nesse tipo de sensor faria uma diferença também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho como funciona realmente o OpenGate, o que é o OpenGate. E é isso. Bebam água, passem protetor solar e até a próxima.